Aqui, olha, a gente sempre aprende a cuidar cada vez melhor da gente mesmo. Então, pensando nisso e por esse motivo, a gente vai falar hoje de um assunto delicado e importante. Eu sei que às vezes você perde a vontade de se cuidar e começa a se sentir vítima de alguém que fez você se sentir inferiorizada, humilhada, que aproveitou da sua bondade, da sua incapacidade de se defender. Talvez você se sinta hoje excluída, fraca e daquelas que se sacrificam apenas para servir os outros, né? E não pensa mais em você mesma, acaba se tornando vítima de todas as situações. E se tudo isso que eu falei está fazendo sentido, talvez você esteja sofrendo de uma síndrome que é conhecida como síndrome da gata borralheira. E nesse exato momento você deve estar à espera aí de um príncipe encantado, de um salvador, de uma fada madrinha, né? Então, gente, vamos conversar mais sobre esse assunto? Falar sobre essa síndrome, tentar entender de onde vem tudo isso, para a gente lidar aí com essa nossa fragilidade, ou nossa pseudo-fragilidade. Hoje a gente tem o Carlos Florencio, que é um filósofo maravilhoso, coach, analista comportamental, especialista em resolução de conflitos, autor dos CDs da coleção Energia, nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo, viu? Tudo de bom, minha querida. Vamos lá, sentar, o caminho você já conhece, a turma em casa tem certeza que vai aproveitar muito esse tema. E esse tema é importante, eu acho. Sim, eu acho que vai tirar muita gente do buraco, sabe? Porque quando a gente se faz de vítima, a vida acontece e a gente tá ali, coitadinha, né? Eu criei esse termo da síndrome da gata borralheira, até mesmo por conta do meu próprio trabalho, daquelas pessoas que se colocam muito numa posição de vítima de um processo, né? Então, durante meus mais de 25 anos atuando como terapeuta em resolução de conflitos, as pessoas me traziam sempre esse conflito, né? As pessoas não me compreendem, as pessoas não me entendem, as pessoas não... Só um minutinho, a produção tá me avisando que você tá sem microfone. Peraí, não, depois a gente vai ver o que vai acontecer, mas vai usando esse de mão, pode ser? Mas aí vai ter um então, não, a gente está ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil, o que acontece aqui, acontece na casa de todo mundo. Em qualquer lugar. Olha, viu? Isso é uma experiência para você entender que às vezes a vida nos pega em situações de surpresa como essa agora, né? O microfone não funcionou, mas a gente continua, o importante é sempre continuar em frente, é não travar frente aos processos. E uma pessoa que sofre da síndrome da gata borralheira, ela está parada no seu processo, ela não está conseguindo evoluir, ela não está conseguindo transcender, passar daquela situação onde ela se coloca muito vítima, né? Então, eu criei esse termo síndrome da gata borralheira, daquelas pessoas que sofreram por assédio moral, pessoas que tiveram uma mãe muito autoritária ou um pai muito autoritário, sofreram com, às vezes, a separação dos pais, em que tem uma espécie de madrasta ou um padrasto, né? Onde elas não são valorizadas, às vezes elas são excluídas do contexto familiar, são colocadas à parte, e aí há uma tendência delas serem um pouco escravizadas, tendo que se dedicar muito aos afazeres domésticos, né? E também aquela mulher que acaba se infiltrando, se envolvendo demais com as situações da casa e vai se esquecendo de si mesma, de olhar para si mesma, do seu bem-estar, da sua autoimagem, né? Do seu próprio prazer, da sua própria alegria. Então ela passa a ser uma espécie de mecanismo que proporciona, mas não ganha reconhecimento, não ganha valorização, e por conta disso ela se torna um pouco escrava, ausente e solitária dos contextos das relações da própria família. Muita gente se identificou agora com o que você falou, mas a minha dúvida é, dá para sair disso? Então, eu acho que tudo que você entra, vamos partir do princípio que quando você entra, você entrou por algum lugar. Com certeza existe uma saída, né? Então, existe sempre um percurso. Em algum momento você decidiu que você aceitar aquele assédio moral. Em algum momento você aceitou se sentir magoado, não reconhecido, não valorizado. Em algum momento você fez uma aceitação. Eu digo que o livre-arbítrio
não é a gente escolher entre uma coisa e uma outra coisa, né? Então, quando nós escolhemos pelo bem, nós estamos no bem e fluímos para o bem, né? Então, automaticamente já revogamos esse mal. Quando você escolhe em ficar magoado, você assumiu aí um compromisso de se conectar com essa energia mais densa, mais pesada. Você vai ter que revogar isso. E é isso que eu faço no meu trabalho. Então, a gente vai ter que ir lá, naquele acontecimento da vida onde você permitiu ficar magoado, porque aquilo lá criou um registro. Você liberou uma adrenalina e essa adrenalina circulou pelo seu corpo e ela está estacionada aí. E ela reverbera, ela vai atrair outra experiência e novamente você fica magoado. E aí se torna um processo meio que patológico, por isso uma síndrome, que é um padrão, que a pessoa precisa romper com isso. Então, temos que partir do princípio que existe sempre um autor e um receptor. Se você foi a pessoa que é o resultado do processo, ou seja, você me agrediu, mas eu permiti me sentir agredido, eu tenho que revogar essa permissão. Espera aí, eu não vou permitir me sentir rejeitado aqui, eu não vou permitir me sentir desvalorizado, porque eu sei o meu valor, eu sei aquilo que eu fiz, eu sei a minha dedicação. O problema das pessoas que elas querem reconhecimento é que normalmente elas querem reconhecimento por todo o processo que levou até o resultado. E as pessoas elas não vão dar o reconhecimento pelo processo todo, elas só vão dar o reconhecimento pelo resultado se for do agrado delas, da satisfação delas. Portanto, precisamos estar muito atentos a essa questão da projeção que nós fazemos sobre os outros e o quanto nós damos o poder dele, da responsabilidade de suprir ou de sanar alguma deficiência que a própria pessoa tem. Então, nesse instante, quando nós percebemos assim, aquela gata borralheira, aquela pessoa que está lá, que não se cuida, que se desleixou, que se largou, que está comendo demais, que não está fazendo exercício, que não está cuidando da sua imagem, do seu cabelo, ela vai sabotando isso. Claro que automaticamente ela deixa de ser um objeto de desejo para o seu marido, para as pessoas que estão ali, ela deixa de ser uma referência e ela começa a ficar nula, obscura, e aí ela se fecha no seu mundo e aí ela fica lá imaginando que talvez um dia, quem sabe, vai surgir um príncipe, um dia, quem sabe, uma fada madrinha, quem sabe, né, essa minha abóbora aqui vai se transformar numa grande carruagem e alguma coisa vai me tirar desse contexto. Pois então, isso é uma grande ilusão, é uma expectativa que é muito difícil, né? Porque nós não vivemos num mundo de fadas e madrinhas, nós não vivemos nesse mundo fantástico, nós vivemos num mundo prático, onde você tem que ser prático e objetivo naquilo que você quer atingir. E se você não está conseguindo chegar lá, é o que eu digo sempre, existe uma ausência de conhecimento. Vá à procura do conhecimento, porque é ele que está interferindo no seu objetivo de chegar onde você quer. Ok. Agora, em termos práticos, né? Você falou, vai em busca do conhecimento. Aí, para a gente imaginar lá a nossa telespectadora, que está desanimada, que é responsável pela casa, mas que não tá plena, não se sente bem, não está dando o melhor de si, nem para os outros, mas principalmente para ela mesma. Qual é o primeiro passo? Eu acho que tudo parte de nós mesmos, começa em nós. Então, qual é o seu objetivo? O que é que eu quero? O que é que para mim é importante? A minha satisfação, o meu prazer. Você que tem que recuperar. Porque, por vezes, as pessoas, elas às vezes nem se dão conta daquilo que nós estamos à espera, né? Existe uma situação que é importante eu colocar aqui, na questão da expectativa de quando a pessoa está nesse processo de gata borralheira, não valorizada, né, que se larga, que se abandona, no fundo, que ela espera que alguém, no fundo, vai ter pena dela ou vai se sensibilizar com a causa dela e vai dizer assim, não, vem aqui, eu vou te recolher. É o príncipe, né? É a fada madrinha. Vem aqui que eu vou te tirar desse contexto. Então ela fica à espera. Mas é assim, uma coisa que é importante que a pessoa saiba, que existe uma diferença entre um amor que é a expansão daquilo que eu sou e um amor que é um reflexo daquilo que eu não tenho e que eu quero suprir, e o outro, que é aquele que eu identifico no outro e por isso eu me sinto
empatizo e entro em empatia com o outro. Existe uma grande diferença aí. Por isso que muitas vezes aquilo que nós amamos é aquilo que nós percebemos que o outro tem, que é igual a nós, e isso gera uma empatia. Aquilo que nós rejeitamos é aquilo que nós percebemos que é ao contrário daquilo que eu sou. Por isso eu rejeito, né? Agora, o amor verdadeiro é aquele que aceita a diferença e expande no outro. Então, uma pessoa que está sofrendo de síndrome de gata borralheira, esperando que surja aí um salvador da pátria, ela não tem essa habilidade. Então, não existe assim um botão que a gente possa apertar e que a pessoa, de repente, ela vai conseguir olhar para ela e dizer assim, eu sou uma pessoa importante. Mas nós somos importantes. Para isso, é importante que essa pessoa comece a perceber quais são os seus valores, aquilo que para ela tem realmente, dá prazer para ela. E não ficar só proporcionando, mas começar a procurar coisas que lhe deem prazer. Então, eu tenho uma paciente minha que ela sofria de traumas, exatamente como esse, e ela se largou. Ela foi fazer, resolveu fazer, e aí parece que as coisas, quando são ruins, elas meio que somam, Cláudia, né? Porque aí você vai nos lugares, parece que você atrai situações que vão prejudicar ainda mais, né? Então, aí ela, não contente com a imagem dela, ela foi fazer um curso de maquiagem, de automaquiagem, ela se sentiu horrível, ela criou um trauma de maquiagem, ela tinha um problema de pele, ela criou um trauma de cuidado, ou seja, a mulher, ela tapou todos os espelhos da casa dela e ela não se olhava nos espelhos porque ela não gostava da sua autoimagem. Aí eu fiz uma terapia com ela, nós entramos nesse registro para desbloquear isso, e aí eu disse assim para ela, agora que você está bem contigo mesma, é importante que nós possamos aqui aplicar um desafio. Então, vá num dermatologista, vá num esteticista. Depois, mais tarde, vá fazer um novo curso de maquiagem. Vá cuidar de você. E ela foi. E ela está indo, e ela está conseguindo. Ela disse assim, a maquiagem eu ainda não fui. Aí eu disse assim, mas quando você for, não vá querendo fazer, sei lá, 300 tons de cinza no seu rosto. Não precisa fazer isso, né? Vai fazer um retoque, uma coisa que valorize você, que você se sinta bem, sem nada de exagero, e aos poucos você vai indo e vai se acostumando e tal. Ou seja, nós temos que começar de um princípio, aceitar aquele resultado, a partir dali o que é que eu posso aprimorar, o que é que eu posso aperfeiçoar, e você vai então gradativamente tentando sair daquela zona obscura para uma zona mais clara, porque a vida está aqui para nos ensinar. Seria muito bom se surgisse alguma coisa que de repente se materializasse na nossa frente e como um Aladim e dissesse assim, faça seus 3 pedidos que eu vou resolver tudo que faz parte da sua vida. Isso não vai acontecer. Eu acho que o grande desafio da vida é aquilo que lhe perturba, que tem que ser transformado numa leveza. Aquilo que você não está conseguindo chegar, que é o seu obstáculo, é a ausência do conhecimento. Então, vamos em frente, porque a vida está pedindo isso, para você sair de onde você está e não ficar onde você está. Lembrando que você escolheu estar onde você está. Então, você tem que revogar isso. E comece a escolher, então, pelo seu bem-estar, pela sua saúde, pela sua autoimagem. Todo mundo é belo, todo mundo é bonito, por mais feio que possa ser para os outros, porque todo mundo é um ser divino e único. Único, né? Eu tenho falado muito dessa questão das escolhas. As meninas que me acompanham diariamente já sabem, porque eu falo sempre que a gente tem que fazer boas escolhas, porque a gente começa a se admirar mais, né? Porque a gente admira as pessoas que fazem boas escolhas. Nossa, olha que legal, ela se cuida, ela vai à academia, olha que legal, ela compra uma coisa que faz bem para ela senta num restaurante e ela escolhe uma comida saudável, isso tudo vai dando admiração pra gente. E isso eu penso que acontece também com a gente. Quando a gente faz boas escolhas, a gente começa a se gostar mais, não é? Procurar referências. Se você não tem referências em você, procure referência nos outros. Cuidado para nunca invejar o outro. Você não quer ser igual ao outro, mas ele serve de sua inspiração. Eu digo que as pessoas, quando eu encontro alguém que eu percebo que tem uma qualidade que me interessa, ela passa a ser uma pessoa de minha inspiração. Naquele momento é como se fosse meu Deus. Né? Então vai servir para quê? Para eu me aprimorar e aperfeiçoar, porque eu já me considero um ser bom naquilo que eu sou. Eu não vou dizer assim, pô, eu estou péssimo, aquela pessoa é boa, é melhor do que eu, e eu agora quero melhorar. Eu nunca uso o termo melhorar, porque senão eu parto
do princípio que eu estou ruim. Então, eu sempre olho para aquilo como uma oportunidade de eu aprimorar, e é o conhecimento que eu preciso. Então, eu preciso daquele conhecimento daquela pessoa. Como é que ela ficou assim tão bonita? Como é que ela conseguiu aquele corpo? Como é que ela conseguiu, de repente, se deslanchar na sua carreira? Talvez eu preciso justamente dessas instruções. Porque se você não tem, é porque está lhe faltando justamente essas instruções. Também é um bom caminho. Bom, esse papo daria pra gente passar a tarde toda conversando e tudo que é bom dura pouco, né? E a produção disse que nosso tempo já acabou, é isso mesmo? Que peninha. Mas volte mais vezes. Volto sim. Falamos e nem percebemos, né? O site do Carlos é carlosflorencio.com.br, no Instagram e no Facebook é Carlos Florencio Oficial. Você pode ligar para bater um papo no 011 4106 4141. Lembrando que se você se sente vítima, se você se sente aquela gata borralheira naquele momento em que... Lembra quando ela tá no filme? Quem assistiu? Todo mundo assistiu, né, Cinderela? Então ela tá lá chateada, triste porque é minha madrasta, porque a minha mãe morreu, porque o meu pai, porque eu não tenho roupa. E de repente, se você tá desse jeito, só reclamando, lembre-se, como o Carlos deixou aqui de recado, é você que muda essa história. Comece percebendo quem você é e faça aí da sua vida uma vida cheia de boas atitudes. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Não demora. Tá Nada bom. de ficar viajando pela Europa toda e deixar os brasileiros na mão. Obrigado.